Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no canal Senol, Mensageiros de Luz, para fazermos um breve estudo sobre a doutrina dos espíritos e suas influências no nosso mundo físico, na nossa vida cotidiana. E hoje eu estou aqui com uma presença muito especial, que é o seu Valdomiro Marques de Oliveira, meu pai, que tem uma vasta experiência no mundo da mediunidade, trabalhador da doutrina espírita há muitos anos, tem muito a nos contribuir para os nossos estudos através das suas experiências. E o irmão Valdomiro hoje vai estar presente, então, fazendo seus comentários junto do nosso estudo. E hoje nós vamos estudar algumas questões do livro O Consolador, um livro maravilhoso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então aqui traz muitos assuntos, é um livro em forma de perguntas e respostas, tipo o Livro dos Espíritos, separado aqui por itens que nós gostaríamos de compreender um pouco mais. Então nós vamos estudar um pouco esse livro através de algumas questões, dando a nossa contribuição, a nossa interpretação, para que os irmãos também tenham a curiosidade, de buscar a leitura, buscar o conhecimento através dessa obra e de muitas outras que a doutrina espírita nos traz. Então, vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, intitulado Vida. E aqui nesse capítulo temos várias perguntas, eu vou escolher uma delas. Na pergunta de número 125, diz assim: reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebemos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? E Emmanuel nos responde: os maiores óbices psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência da humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Então, qual a dificuldade que nós, homens, criamos para os espíritos, para aqueles nossos mentores, nossos protetores, aqueles que querem e têm a missão, muitas vezes, de nos orientar aqui no plano da Terra, orientar a nossa missão, orientar a nossa caminhada? Quais as dificuldades que são encontradas por esses espíritos quando querem auxiliar a nós encarnados? Então, o nosso irmão Emmanuel nos diz que é a situação de egoísmo, a situação de rebeldia, aonde o espírito tem a necessidade então de passar pela dor, pelo sofrimento, para então se moldar até encontrar a sintonia necessária, e a possibilidade necessária de ser ajudado por um irmão espiritual. Então Emmanuel é bem claro aqui, se nós deixarmos a humildade de lado, se formos egoístas, se formos exclusivistas, se pensarmos somente em nós, só na resolução dos nossos problemas, e deixarmos a humildade de lado, nós vamos criar uma barreira, até mesmo para sermos ajudados nas horas mais difíceis, que precisamos ser ajudados. E uma questão bastante importante.
E o irmão Valdomiro então também vai dar sua contribuição nessa questão bastante importante, né, meu irmão? Que a gente às vezes realmente não consegue sintonia com esses amigos, né? Por nossa culpa, né? Como nós temos num mundo de expiação e prova, eu acho que as consequências vêm exatamente das dificuldades, que muitas vezes a gente por falta não digo de fé, mas por perseverança, de humildade e de frequentação, de estudo, para que a gente possa compreender as coisas que nós somos errados, daquilo que veio do passado. Então os Espíritos estão sempre nos alertando, mas muitas vezes eles estão nos alertando e a gente não dá ouvido. Entra para um outro processo e eles estão ali esperando a nossa resposta, e às vezes a nossa resposta é vazia. Então nós precisamos nos modificar diariamente, nos policiar, como diz, né? Sempre orar e vigiar, para que a gente não caia nos erros e possa atender os pedidos dos nossos irmãos espirituais que estão aí para nos ajudar. Sem dúvida, meu irmão. E eu fico pensando assim, a lei é tão clara, né? Nesse sentido, é tão clara, aonde diz que realmente temos aquilo que merecemos, ou contraímos aquilo que a nossa condição espiritual é capaz, sejam coisas boas ou não, né? Ou não muito boas, que é uma verdade. Ou seja, quantos de nós estão sendo policiados diretamente ali, muitas vezes por parentes que já partiram e que nos amam muito e que estão ali orando por nós todos os dias, né, irmão Valdomiro? Todos os dias pedindo para que a gente encontre um caminho, ou para que tenha uma sintonia no bem, que busque esta luz maravilhosa através da doutrina de Cristo, ou alguma religião, ou algum aconselhamento que faça com que a gente saia um pouco da nossa vibração de problemas, né? De negatividade, de busca de dinheiro, de resolução de todas as coisas materiais que muitas vezes não tem solução, né? Nós somos espíritas e nós acreditamos na lei de causa e de efeito. Então muitos dos nossos processos difíceis no planeta é solicitado por nós mesmos antes de virmos para cá. Então aquela situação difícil não vai ser retirada de nós, porque a solução difícil é o nosso remédio. Então, mas nós muitas vezes, imbuídos na resolução desses afazeres e dessa busca incessante da melhora financeira, do dinheiro, da ganância, do status, nós nos distanciamos desses valores que Emmanuel nos fala e nos tornamos, sim, egoístas, né, rebeldes. E aí a ação dos espíritos que estão ali orando por nós, fazendo de tudo para nos colocar numa situação melhor de entendimento, nós não escutamos. Então acho que mais ou menos isso, né, irmão? Quer completar? Exatamente. A rebeldia do homem, muitas vezes, ele se atrasa por si próprio. E Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Nós temos assim esses irmãos que estão nos intuindo para o caminho do bem, e muitas vezes a gente não dá ouvido, porque Jesus disse: ouça quem tem ouvido. E essa palavra tem que ficar gravada no nosso subconsciente. Quando ele disse isso aí, ele está dizendo o seu evangelho, a sua redenção, que todos temos que procurar a redenção. E a redenção muitas vezes tem que abdicar de muitas coisas. E as coisas materiais, que muitas vezes nós damos valor, no caso que o irmão falou há pouco, às vezes a gente esquece das coisas espirituais, que é a vida eterna de cada um, porque nós somos imortais. Então quando a gente está nesse processo, que a gente não ouve, não escuta o que o irmão está dizendo para nós, ele não vem nos dizer abertamente, de cara a cara, mas muitas vezes nos dá, através do nosso sono, através dos sonhos, da intuição, ele nos dá as intuições,
E que quando a gente acorda no outro dia, a gente lembra muitas vezes, será que eu fiz errado alguma coisa? Como diz aquele de São Francisco, leia, veja o que ele fez durante o dia e analisa os seus feitos, se os seus feitos são melhores que os feitos errôneos. E aí nós vamos somar e vamos ter um caminho mais elevado para daqui para frente. Que maravilha. E é orando e vigiando. O irmão Valdomiro falou tudo, orando e vigiando. Ou seja, se os maiores valores que nós podemos levar desse planeta são os nossos valores morais, esse é o nosso maior tesouro. A casa própria é importante? É importante. O carro, todas as facilidades que a tecnologia nos proporciona, é ótimo. É ótimo e alavanca o progresso, nos aproxima. Nós estamos aqui fazendo um vídeo para muitas pessoas lá do outro lado do mundo poderem assistir. Isso é ótimo, mas qual o maior valor que nós vamos transcender, ou seja, que nós vamos levar quando sucumbir a nossa matéria física? São os valores. E os valores de Cristo, os valores evangélicos, que tanto nos ensina a doutrina dos Espíritos e o nosso Mestre Jesus, nós devemos sim orar todos os dias e buscar todos os dias. Então, é a ferramenta mais adequada que nós podemos dizer. O irmão Chico Xavier costumava dizer que quando uma mãe faz uma oração para um filho doente, para um filho perdido, a oração dessa mãe, ele costumava dizer que rebenta as portas do céu. Olha a expressão do Chico, né? A oração de uma mãe rebenta as portas do céu. E é verdade, isso é uma verdade. Então, através desses mecanismos de oração, de prece, de mentalização, ou seja, parar em um determinado momento do nosso dia para que possamos escutar essas vozes que estão ali, muitas vezes tentando nos ajudar, tentando às vezes nos guiar por um caminho tão mais fácil do que aquele que estamos tentando fazer, até na resolução de algum problema. Então, eu acho que uma pergunta apenas aqui do nosso livro, né, O Consolador, tem horas de debates, né, de diálogo e de reflexões positivas para nós. Mais alguma colocação, meu irmão? Eu queria colocar muito bem preciso exatamente isso aí. Quando a gente não dá ouvido, que eles estão ali, os espíritos estão forçando, estão aqui nos ajudando, e a gente às vezes sai fora do caminho. Uma coisa tão importante que a gente não dá nem importância, que os espíritos às vezes nos guiam tão corretamente. Às vezes quando a gente vai sair de casa e a gente esquece da chave, e a gente volta muitas vezes, em vez de agradecer, fica revoltado porque esqueceu da chave, atrasou aquela sua viagem, aquela sua trajetória. Mas muitas vezes os espíritos estão nos tirando fora daquele caminho, porque ali na frente poderia acontecer alguma coisa. Então isso é muito importante, nós ouvir o que os espíritos nos dizem, porque eles nos dizem através das nossas vozes, através dos nossos ouvidos. E é através dessas pequenas coisas que a gente às vezes não dá valor, e é exatamente uma grande defesa e uma grande evolução do espírito naquele momento. Interessante. E é bem assim mesmo que eles trabalham, né? Porque na verdade eles precisam fazer o trabalho deles, né? Muitas vezes nós não damos ouvido, né? Então é mais ou menos como a criança, né? Que às vezes a gente tem que usar subterfúgios ali, né? Para chamar a atenção da criança de alguma maneira, para que elas escutem o que a gente está querendo ensinar para elas, ou o que a gente está querendo que elas façam,
porque a criança está lá envolvida na sua brincadeira, no seu projeto ali, na sua infância, no seu mundo imaginário. É nós, espíritos ainda desesclarecidos. Estamos aqui vivendo o nosso mundo, a nossa brincadeira, que é o nosso mundo imaginário muitas vezes, né? E os irmãos mais velhos, né? Nossos espíritos protetores e salvadores e anjos da guarda, como queiram chamar, estão ali nos olhando e tentando achar alguma maneira de fazer se sentir presente, né? Através de algo, né? Através de uma intuição, de uma perda de chave ou alguma coisa. E nada, absolutamente nada nesse mundo é por acaso. Nós sabemos disso. Então, essa pergunta, número 125 do nosso livro O Consolador, tem bastante assunto, né? Para que a gente estude.